Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Olá, aqui estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu sou Ricardo Honório e comigo está o nosso companheiro Alcir Almeida. Seja bem-vindo, Almeida, para mais um trabalho. Obrigado, Ricardo Honório. Obrigado à companhia de cada um de vocês que nos acompanham. Esperamos que vocês estejam gostando aqui do programa. Marquem o seu joinha. Se não gostou, marque o seu dislike e diga o que é que você não gostou. Forte abraço. Ok. Almeida, nós estamos ainda tratando da temática sobre os três reinos, os animais e o homem. E hoje nós vamos para a questão 608. Nós estamos nos aproximando do término dessa temática. E na questão 608, Almeida, o Kardec perguntou se o homem, depois de sua morte, tem consciência das existências que lhe precederam o período de humanidade. Então, o Kardec quer saber, depois que a gente desencarna, depois que o corpo morre, que nós retornamos à espiritualidade, à erraticidade, nós temos acesso, nós nos lembramos dos períodos anteriores à humanidade, quando nós habitávamos o reino animal, o reino mineral, o reino vegetal. É possível isso? Isso acontece? Olha, eu vou pedir desculpa aos nossos irmãos pela brincadeira. Eu vou lembrar de quando eu era uma ameba. Pelo amor de Deus. Gente, é interessante. E para quem quiser ir profundamente nessa questão, mais uma vez, eu recomendo a leitura do livro Evolução em Dois Mundos. É verdade. Mas, para os efeitos do nosso programa, eu vou responder bem resumido. Não. Por quê? Porque quando a gente vai lá no Evolução em Dois Mundos, a gente percebe a diferença. Nós evoluímos não apenas a parte material, mas a parte não material também. O princípio inteligente evolui, né? Então, por exemplo, lá em Evolução em Dois Mundos, nós temos que a glândula pineal, só quando estava lá no final da evolução dos sáurios, né? Os últimos répteis, quando já estava no final da fase reptiliana, é que a gente começou a desenvolver a pineal no espírito, né? É que às vezes a gente fala que o espírito também evolui. Então, muita coisa que a gente precisaria para guardar essas memórias, esse princípio inteligente numa forma antes de espírito não nos permite, não nos concede essa possibilidade, né? Então, respondendo bem resumido, não, nós não guardamos memórias dessas vivências pré-humanas. E eu acho que é fácil até da gente entender isso, né, Almeida? Porque nós já falamos isso aqui outras vezes, a natureza, ela nos dá demonstrações de fatos similares que podem corroborar com isso que você acabou de dizer e com o que a resposta nos dirá. Sim. Quando chegamos à fase adulta, nós dois, eu e você, nós lembramos do tempo em que nós estávamos no útero das nossas mães? Interessante isso, né? Conscientemente? Conscientemente? Não. Sim. Inconscientemente ficam registros. Ficam registros bem ricos. Mas não foi essa a pergunta que o Kardec fez. Ele quer saber se conscientemente, quando a gente desencarna, a gente vai ter acesso a isso, a gente vai, né, lembrar de tudo. Não, a gente não lembra. E a gente pode perguntar assim, qual a importância disso? Olha, de quando eu era uma ameba... Qual a importância disso? Sei lá se eu briguei com a ameba Ricardo Honório. Outra ameba? grande. Éramos duas amebas. Você brigou comigo quando eu era ameba 1, ameba 2. A gente brigou por um pouquinho de suco nutritivo naquele oceano primordial. Poxa, não faz sentido. Qual a importância disso? Vai rolar. Eu acho que uma coisa que a gente pode dizer, Almeida, e que é importante a gente saber, as fases iniciais, enquanto princípio espiritual,
no mineral, no vegetal e animal, ali nós vivemos a preparação do vir a ser, Sim. do que nós vamos efetivamente nos tornarmos. Como hoje ainda estamos nos preparando por vir a ser angelical também. Isso, exatamente. Virou a página, saímos daquela fase primeva, hoje nós estamos nessa fase intermediária, digamos assim. Olha, né? eu vivo na esperança de que nós continuamos numa fase primeva. Que seja, mas como nós já saímos dos 3 reinos mais densos, Nós saímos daqueles 2 mais densos, com é certeza. isso? Lá. Daqueles 2 mais densos, já estamos num reino, no hominal, que vislumbra o horizonte espiritual, usando aqui uma expressão do José Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, né? O horizonte espiritual, o horizonte que nos levará à angelitude. A vida nos prepara para isso, é para Sim. olhar para frente, é para olhar para esse horizonte que nos espera. Ou como dizia a avó da minha esposa, né? Para frente vamos. Pois é. A gente anda para frente. Então, né? para que a gente ficar, né? Preocupando Eu acho que muito. é válida a pergunta do Kardec. Vale. E interessante que a pergunta não é apenas se a gente lembra, mas se lembra daquelas existências antes da humanidade. Antes da humanidade é não. Exatamente. É um registro bem, é um não bem redondo. Vamos à resposta, então. Não lembramos, porque não é nesse período que começa para ele a vida de espírito. E é mesmo difícil que se lembre de suas primeiras existências como homem. Como o homem, absolutamente, não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância e ainda menos, olha aqui, do tempo que passou no seio de sua mãe. Por isso, os espíritos nos dizem que não sabem como começaram. Ponto. É interessante isso, lembrar quando se foi uma ameba, quando se foi, caramba, como brincamos em semanas anteriores, um gnu, né? Uma zebra, um leão, um elefante, ou animais semelhantes. E interessante, Almeida, esse detalhe que ele falou aqui. Naquele momento, nós não éramos espíritos ainda. Nós éramos princípio. Era princípio, era proto-espírito. Nós não tínhamos a caixa registradora dos fatos. Nós não tínhamos. Para início de conversa, como já falamos em episódios anteriores, a gente não tinha pensamento contínuo. Nem livre-arbítrio. Nem livre-arbítrio. Ora, se você vive por instinto, você está sempre pulando de galho em galho, você está pulando de uma moita para outra, você está correndo atrás de uma caça. Você não está vivendo. Você não está pensando. É instintivo. É interessante perceber essa diferenciação, né? Você vivia sem pensar. É verdade. O teu ser, aquele ser que você é hoje, não existia. Você era outra coisa. Estava se formando ainda. Na questão 609, o Kardec pergunta: o espírito, uma vez dentro do período de humanidade, conserva os laços do que foi precedentemente? Quer dizer, do estado em que esteve no período que se poderia chamar anti-humano? É uma repetição quase que da mesma pergunta, né? Ele quer reforçar isso. Olha, é uma pergunta interessante, por quê? Se, por um lado, nós somos outro ser, nós guardamos nessa grande jornada evolutiva como se fosse uma memória num nível muito primevo, né? Vamos lembrar, quando um casal entra em conúbio carnal, há a concepção, forma-se o zigoto e começa a se desenvolver o embrião, né? Se você olhar, começar a fazer ressonância magnética e começar a olhar a forma que aquele embrião vai assumindo, e for olhar no embrião de outra espécie, você vai perceber que lá no iniciozinho, o embrião humano é indistinguível de um embrião de um peixe. Ele desenvolveu um pouquinho mais, você não consegue distinguir
aquele embrião do embrião de um que virá a ser um pintainho, um pintinho, né? Se você olhar um pouquinho mais à frente, aquele embrião vai se confundir com o embrião de um bezerro, né? Mais à frente, aquele embrião que nós sabemos que é humano e o embrião de um macaco é a mesma coisa. Ou seja, no desenvolvimento físico, material, nós percorremos essa jornada evolutiva na formação do corpo que virá a dar a expressão para a nossa alma, né? Então, de certa forma, existe. E eu estou falando de um monte de coisa que no tempo do Kardec não se sabia. É verdade. Né? Eu sempre gosto de fazer esse registro. A ciência avança. Né? E o que eu estou falando, por favor, olhem na internet, vão confirmar isso. Alcir, não, o que você falou está errado, vamos corrigir. Né? Mas confirmem, vão lá, façam os exames desse tipo de coisa. Então, existe uma certa memória. Agora, memória específica de conserva os traços do que foi precedentemente, quer dizer, do estado em que esteve no período que se poderia chamar ante-humano, ante-humano. Ou seja, no nível lá biológico, no nível material, o nosso perispírito guarda, de alguma forma, essa memória na adaptação que nós realizamos, reconstruímos, refazemos para voltar cá. Isso aí é uma coisa que a ciência da Terra, a ciência mundana, a ciência acadêmica nos mostra, né? Agora, querer que a gente guarde na memória traços, outras coisas, vamos parar por aí. E outra coisa, né, Almeida, que a gente... Qual é o momento deste homem, desse ser? Só para concluir a ideia, né? Sim. Digamos que nós tenhamos atingido, nós dois, eu e você, Sim. nós atingimos a fase hominal há 1 milhão de anos atrás. Na verdade, diz o próprio André Luiz que é 500 milhões de anos atrás. Tá, mas vamos seguir esse raciocínio. Vamos lá. Eu e você atingimos a humanidade há 1 milhão de anos atrás. E tem alguém aqui do nosso lado que atingiu esse estágio de humanidade há 500 milhões de anos atrás. Quem está mais perto da origem? Nós dois, que estamos há 1 milhão de anos só. Isso. Então, é provável que eu e você tenhamos uma lembrança reflexiva desse período, por estarmos próximos, mais do que aquele que já passou por aquele ponto há 500 milhões de anos. Aquele espírito que já avançou, né, muito na escala evolutiva. Ele já se distanciou dessa origem. Né? E concordando com você profundamente, agora eu vou ficar devendo para os nossos amigos aqui o nome do livro. Que agora eu estou na dúvida se foi Libertação ou No Mundo Maior. Eu acho que é No Mundo Maior. Não tenho dúvida. Entre Libertação e No Mundo Maior, qual dos dois livros que tem o que eu acho que é No Mundo Maior, que Libertação é mais a história do Gregório. Libertação fica marcado pela história do Gregório, mas até chegar no Gregório desenvolve-se umas 20 linhas, lembra daquela narrativa? Não, eu não lembro. Eu lembro. Se quiser, começa a contar da Margarida, começa a contar do povo. Mas o que é que acontece? Tem 2 espíritos extremamente evoluídos que estão na espiritualidade e não entendiam por que estavam marcando o passo. Né? Estavam numa determinada situação e eles não conseguiam avançar. Aí o orientador dele chegou, vem cá, Honório, vem cá, Alcir, vamos conversar. Olha, a gente não está entendendo, a gente está tentando, a gente está se esforçando. Aí o orientador chegou assim, ó, é o seguinte, vocês querem saber? Tá. Então vamos fazer uma regressão, e levaram eles para uma situação específica, eles fizeram uma regressão não foi muita coisa não, foi 500 anos. Aí eles descobriram que tiveram uma existência 500 anos antes, em que eles cometeram um erro, que prejudicaram grandemente uma pessoa, e aquela pessoa, nesses 500 anos, não tinha se recuperado por causa do mal a que tinha sido submetido. E aí eles entenderam que eles precisavam voltar para resgatar aquela situação com aquela determinada pessoa. E o spoiler para por aqui. Só para saber que mesmo espíritos que já algum mérito, com alguma evolução, têm dificuldade de lembrar de coisas de 500 anos antes. Exatamente.
Né? 500 anos é o quê? Sei lá, 10 encarnações atrás. Não é grande coisa. Vamos à resposta? Isso. A resposta diz o seguinte: depende da distância que separa os dois períodos e o progresso alcançado. Isso que nós falamos agora há pouco. Durante algumas gerações, ele pode ter um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Então tem um período ali que ele vai lentamente e consegue lembrar de um passado aqui mais próximo. Há sempre anéis que ligam as extremidades das cadeias dos seres e dos acontecimentos. Mas esses traços se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Por isso que eu falei aquele exemplo de quem está na humanidade há 1 milhão de anos e a quem está há 500 milhões de anos. Está mais distante da origem. Os primeiros progressos se cumprem lentamente porque não estão ainda secundados pela vontade. Eles seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire uma consciência mais perfeita de si mesmo. Então, quanto mais nos aperfeiçoarmos, mais rápida será esse processo de distanciamento da origem. E é aquela história, né? É como você subir numa montanha, né? Quanto mais você sobe na montanha, mais você consegue enxergar a distância. A planície. Inclusive, mais distante você enxerga o seu passado. Mas, por mais alta que seja a montanha, por melhor que seja a sua visão, tem uma hora que você está lá em cima a 10 mil metros e você não consegue focar e saber o que está acontecendo lá embaixo, né? E é o que está dizendo aqui. Quanto mais distante, mais indistinto, né? Mais difícil de perceber o que lá há. É verdade. Você perde a capacidade de ver as minúcias daquele processo. Você começa a ver mais a linha, né? O desenvolvimento da coisa. Uma visão mais geral do processo. Isso. E por isso que o Pai Eterno olha para nós e só vê os anjos que estão por vir. É verdade. Almeida, vamos agora para a última questão desse tema, a questão de número 610, quando o Kardec pergunta se os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação se enganaram. Então, aqueles pensadores da época que disseram que o homem é um ser à parte na criação, eles estavam enganados? Olha, você veja que este capítulo começou com essa discussão, né? Afinal, verdade. Os homens são ou não são um reino à parte? São um reino à parte porque já existem tantas características que nos separam do restante da criação. Isso do que está para trás, né? Porque para frente é a nossa suprema ignorância. Mas do que está para trás, no planeta Terra, no mundo material, não existe outra espécie que tenha pensamento contínuo. Não existe outra espécie que tenha um livre-arbítrio. Não existe outra espécie em decorrência dessas situações que compreenda que ações levam a reações, que causa conduzem a consequências e que, por inferência, há responsabilidade sobre os seus atos porque você os causa, né? Essa simples percepção não é dada aos outros seres vivos. Eles vivem por instinto. Nós, por termos pensamento, já vivemos em outro capítulo. Então, não está errado quem diz que o ser humano é algo à parte. Mas nós sabemos que é apenas mais um ponto na infinita linha de desenvolvimento da vida neste universo e tantas coisas que nós desconhecemos. É verdade. É apenas um ponto num fio longo, que tem um ponto inicial que não tem fim. Tem um ponto inicial, mas que não tem um fim. Um ponto final. Eu acho que quando a gente diz assim, olha, é um ser à parte, algumas pessoas podem pensar que nós fomos criados à parte. Tem aqui a natureza e tem a gente, né? E a gente está aprendendo nisso aqui que não, né? A origem, ela é única, tudo tem o mesmo princípio.
Ela é sabida que existe, mas desconhecida onde e quando. Exato. E chega um momento que nós desabrochamos para uma realidade que aí sim é uma realidade à parte, porque nós nos diferenciamos dos demais por essas qualidades que você citou. Livre-arbítrio, o pensamento contínuo, o sentimento da grandeza do onipotente e por aí vai. Mas a origem é comum, Sim. não é isso? Sim, com certeza. Vamos ver. Vamos ler a resposta. Não, ou seja, Não é a parte. eles não se enganaram, né? Não se enganar. Eles não se enganaram quando disseram isso. Mas a questão não foi desenvolvida. E, aliás, há coisas que não podem chegar senão ao seu tempo. Ou seja, não é porque nós queremos uma verdade agora que nós vamos ter acesso a ela. Nós não poderemos não estar aptos a receber aquela verdade ainda. Tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Já dizia Salomão no Eclesiastes. Há tempo para tudo debaixo do céu. O homem é, com efeito, um ser à parte, porque ele tem faculdades que o distinguem de todos os outros e tem um outro destino. A espécie humana é aquela que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Tudo bem? Tranquilo. Como diz o outro, né? A espécie humana, eu gostaria até de repetir, nós somos na Terra o que existe de mais próximo à imagem de Deus. Na Terra. Na Terra encarnada. Isso. O que não quer dizer que nós somos a última bolacha do pacote. Esse pacote é infinito. Exato. Tem muitas bolachas melhores do que nós. Mas pelo menos nós já estamos no pacote das bolachas. Nós estamos no pacote das bolachas e tem muita bolacha que chegou depois. Tem muita bolacha que chegou depois. E já que fez essa alegoria, temos que dizer também que há muita massa que está se preparando para vir a ser bolacha um dia. Infinita, essa massa é infinita. Então, o que interessa é saber que nós já fomos massa, como diz hoje já somos bolacha, mas não somos ainda a última bolacha do pacote. Não, nem seremos. E nem seremos. E nem seremos. Fiquei lembrando daquela música lá uma obra maravilhosa, linda, né? Eu sou como esse pão que um dia já foi trigo, que alguém plantou, que depois colheu. Ah, verdade. Tem esse canto aí. É um canto religioso muito bonito. Então, a gente tem que compreender, né? É isso mesmo, Almeida. Eu estava falando que tem muita massa, mas ainda tem o trigo. Sim. Que ainda vai virar massa, para depois virar bolacha. Que ele ainda vai levar muita... Como os outros, vai ser moído para virar farinha. Então, essa obra divina é sensacional quando a gente percebe a infinitude da obra de Deus, né? Quando a gente vê, mas nós somos 7 bilhões de pessoas. Ok, nós somos 7 bilhões de pessoas. E daí? E daí? Quantos desencarnados não são? Deve ter uns 20 bilhões de desencarnados por aí. E nós estamos falando só de um planetinha pequenininho chamado Terra. E nós estamos falando daquilo que nós chamamos seres humanos. Porque a obra do Kardec já nos demonstra que a humanidade não é só isso. A humanidade somos nós aqui e infinitos outros planetas semelhantes ao nosso. Porque outros existem mais primitivos que o nosso e outros tantos superiores ao nosso. Por isso nós falamos da humanidade terrestre. Humanidade terrestre. Exatamente. Ou como alguns autores espirituais dizem, terrícolas, né? Os terrícolas. Os terrícolas. Nós somos apenas um pedaço dessa humanidade espalhada por esse universo do Papai do Céu. É isso. Almeida, encerramos aqui essa temática sobre os animais e os homens, né? Lembrando que nós estamos no capítulo 11, falando dos 3 reinos. Isso. Nós falamos inicialmente sobre os minerais e as plantas. No número 2, nós encerramos agora
a temática sobre os animais e o homem. E na próxima semana nós vamos iniciar a terceira e última parte deste capítulo, falando da metempsicose. Então, a metempsicose tem mais aí algumas poucas questões. Isso. Na verdade, são 3 questões apenas e um comentário enorme do Kardec, para encerrarmos o capítulo... Para encerrarmos o livro 2º. E o livro 2º, é que o capítulo 11, ele encerra o livro 2º do Livro dos Espíritos. E depois vem o livro 3º, tratando das leis morais. Mas isso só daqui a 2 semanas. Isso. A princípio, 2 semanas. Isso, vamos ver. Não é isso? Almeida, nosso tempo está acabando, vamos ficar por aqui. Na semana que vem a gente volta falando de metempsicose. Por exemplo, a comunidade de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é uma consagração da doutrina da metempsicose? Kardec pergunta. Semana que vem A gente conversa. a gente comenta. Muito obrigado, Almeida. Obrigado, Ricardo Honório. Obrigado a cada um de vocês. Continuem fazendo suas observações, façam seus comentários. Eu só queria responder, eu vou pedir desculpa que eu esqueci o nome do irmão que escreveu o que eu vou comentar agora. Que ele falou, olha, vocês deveriam resumir o que é importante. Olha, e eu vou responder aqui no programa o que eu escrevi lá para ele. Olha, muito obrigado pelo seu comentário, muito obrigado pela sua participação. Difícil é descobrir o que não é importante para nós. E outra coisa, eu vi a pergunta, o comentário do nosso amigo e a sua resposta. É difícil responder o que é importante e mais difícil ainda, decidir o que é importante para quem. Né? Porque às vezes o que é importante para um não é importante para o outro. Isso. E para a gente fica nem difícil, fica impossível a gente fazer uma seleção do que é importante e do que não é importante. E a gente consegue identificar isso, Almeida, os ouvintes, eles fazem essa distinção. Tem temas que você vê que o número de visualizações é maior do que outros temas. Aquilo já é uma identificação de que as pessoas gostaram mais ou se relacionaram. Eu acho que tem mais interesse, né? Gera mais interesse. Tem alguns assuntos que a manchete é atraente. Tem outros que já fica... Mas, realmente, nós pedimos desculpa, mas para a gente fazer esse trabalho seria cercear o direito e a oportunidade de alguns que julgam aquilo importante e que a gente poderia vir a julgar não importante, né? Exato. Mas eu gostei, eu vi lá o comentário, interessante a participação do nosso amigo. Almeida, até a semana que vem. Até a semana que vem, gente. Até a próxima semana. Se gostaram, deixe seu like, o seu joinha. Se não gostaram, deixe o seu dislike, mas comente o que vocês não gostaram. E faça como o nosso amigo e tantos outros ouvintes nossos que deixam lá os seus comentários no nosso canal no YouTube. Até a próxima semana, se Deus quiser. Forte abraço.